Estamos aqui no Quem Pode, Pode e hoje de uma maneira divertida. Eu tô aqui hoje com um cara que é repórter e é cantor, agora que eu descobri que ele é cantor, enfim, ele tem várias funções, então vem descobrir comigo depois da vinheta, vai! Gente, eu tô aqui hoje com Brian, o repórter maluco, Vinícius, Vinícius Oliveira, E o Vinícius Adorador, o repórter, e Vinícius Adorador, o cantor. É muita gente para um ser humano só, cara. Primeiro, muito bem-vindo, sinta-se em casa e vamos que vamos, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, né, pelo carinho de vocês aqui. Quem pode, pode, né? Fazer o quê? Então eu tô aqui tendo essa honra de estar com vocês. Muito obrigado. E, gente, antes de a gente começar a entrevista, só quero falar que a entrevista do Brian está sendo patrocinada pela Polatti Distribuidora, que é o maior atacado de materiais de construção da região dos Lagos, do Rio de Janeiro. Então, se você tem CNPJ, vai lá, cadastra, que o preço, ó, é um espetáculo. O link vai estar tudo aqui embaixo da entrevista. Então, vamos embora. Brian. Sim. Vinícius primeiro. Me conta quem é Vinícius. Olha, Vinícius é uma pessoa sonhadora, né? Como qualquer pessoa. E enfrentou diversas dificuldades, enfrentou diversas situações na vida e perdeu sua mãe muito novo, quando tinha 6 para 7 anos de idade. E quando pensou em desistir, enfim, até se matar na época, embora era novo, porque minha família é muito reduzida, né? Minha família, além de ser espalhada, ela não é muito unida, né? Então, com a morte da minha mãe, então ficou mais dispersa ainda. Aí, por coincidência, meu pai foi me buscar aqui em Praia Seca, para a região serrana, no Rio de Janeiro. Ah, você já é daqui? Eu fui criado aqui, mas sou nascido na roça. Né? Ah, tá. Em Cordeiro. E chegando a Cordeiro, aí tinha minha madrasta, que maltratava muita gente, a gente, né? E, enfim, é isso aí. Foi uma história. Eu tô até com vontade de chorar antes do podcast. O podcast nem começou direito. Então foi isso, uma vida muito sofrida. Eu acho que pro mal só segue quem quer seguir. Na vida existe escolhas. E escolhas quem faz somos nós, né? Eu acho que a gente tem que seguir o lado bom, o lado do bem, para que a gente possa viver os nossos sonhos. E você, filho, você tem irmãos? Tenho 3 irmãos. Um é o Carlos Fernando, né? A outra é Agnes Fernanda. É mesmo? Sim. E aí vocês têm contato? Foram criados juntos também? Fomos criados juntos, depois foi separado, né? Minha irmã casou, meu irmão veio pra Praia Seca, né? Eu moro aqui, eu já tô até chorando, tá? Desculpa aí. A história, mexe, né? Mexe, porque você faz uma retrospectiva de tudo aquilo que você passou e fala, nossa, pra mim estar aqui hoje com vocês aqui do Quem Pode, Pode, é uma promessa de Deus, né? Embora eu não sou uma pessoa religiosa mais, mas eu vejo como uma promessa de Deus, porque o tempo ele pode se passar, mas a palavra de Deus ela não passa. Então, hoje muitas pessoas que se encontram em depressão, se encontram em situações difíceis, não entendem o porquê que está passando por todas essas adversidades. Mas lá na frente você vai entender, seja por 2 anos, 3 anos, 10 anos, 30 anos. Né? Assim como Deus foi fiel com Abraão, vai ser com você também. E aí você volta para Praia Seca quando? Então, eu voltei para Praia Seca por mais de 4 vezes. Porque tem um ditado que diz que quem bebe água de Praia Seca volta, e é verdade. Né? Como Praia Seca é um lugar que não tem muito emprego, não tem muitas oportunidades, ela acaba ficando um pouco meio que escasso. Né? Você fica limitado, ou você limpa jardim, ou você Abre um trabalha comércio. ou um comércio, quem pode. Ou você simplesmente trabalha de servente de pedreiro, não menosprezando todos os trabalhadores. Aí o que aconteceu? Por falta de emprego na minha área, né? Eu voltei novamente para Cordeiro. Isso por 2 vezes.
Sendo que quando eu voltei para a região dos lagos, eu não vim diretamente para a Praia Seca. Eu fiquei em São Pedro da Aldeia porque eu prestava serviço para o filho do comandante da Marinha. Né? Ali eu morava ali no condomínio Carapebas ali. E eu falei assim, volto para a Praia Seca, não volto, volto, não volto. E ali eu estava melhor. Mas só que minha avó ficou adoentada, eu preferi retornar para a Praia Seca. Aí minha avó deu aquela loucura, né? Luzia, que Deus a tenha, morreu tem 35 dias. Eu cuidei dela até a morte. E eu, tendo essa situação, falei, graças a Deus minha avó está melhor de saúde, eu vou dar um rumo na minha vida, né? Porque eu sempre gostei de fazer o Braia, sempre gostei de fazer o repórter, ser cantor. E o que coincidiu? Coincidiu de minha avó querer mudar para Unamar, Cabo Frio, eu também fui junto com ela. Aí vi que ela já estava bem e tal, junto com a minha tia Camila, aquela coisa toda. Eu peguei, me surgiu uma oportunidade de fazer uma obra missionária em São Paulo, em Vinhedo, né, no interior de São Paulo. Então o que acontece? Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para lá, né? E eu sempre fui grato a Deus por tudo que Ele me deu, oportunidades. O personagem Braia por si só ficou conhecido por uma oportunidade que foi me dada, né? Eu estava sentado no meio-fio em Cordeiro e o Cristiano Nunes, né? Eu vou retornar à situação, o motivo da volta para São Paulo, e para chegar até Praia Seca novamente. O personagem surgiu no sentido de que o Cristiano Nunes, que é policial civil, tinha uma TV chamada TV Serrana, no interior. E ele falou assim, cara, a Anitta vai cantar em Trajano de Moraes no aniversário da cidade. Cara, eu preciso de alguém que possa entrevistar ela. O produtor falou que só pode fazer uma pergunta. Eu falei, deixa comigo que eu faço. E eu nunca tinha feito televisão, né? Eu só cantava, né? Eu era cantor e ele falou, olha, você é uma pessoa muito comunicativa, eu quero te dar essa oportunidade. Resumindo tudo, chegando lá, o personagem ficou conhecido porque eu fiz justamente essa pergunta para a Anitta, que foi o seguinte, Anitta, você sempre fala prepara, prepara, quando é que você vai estar pronta? Ela falou, Braia, é o dia que você estiver pronto. Eu falei, então prepara. Pum, pegou, virou um clichê e tal, resumindo tudo, abriu muitas portas pra gente e me interessei a fazer a reportagem. O motivo de ter voltado, ido para São Paulo, foi justamente minha avó ter ido ficado bem. Até então, morreu os sonhos do Braia, o Braia nunca mais apareceu. Né? Fiz diversas entrevistas, diversas o Brian foi oportunidades. antes, foi em Cordeiro ainda. Foi em Cordeiro ainda, na roça. Mas qual é a sua área? É comunicação? É comunicação, Tá. né? Sou formado em marketing digital, né? E comunicação. E o que coincidiu? Eu falei assim, nossa, se passaram os anos eu não fiz mais o Braia. Deixei o Braia 2 anos na gaveta. Agora que eu vim retornar o Braia aqui em Praia Seca, né? Aí eu estava em São Paulo, minha avó pediu para me retornar para Cabo Frio. Olha o porquê que eu vim para cá, para você entender como é que minha vida é muito confusa. Minha avó pediu para me retornar para Cabo Frio porque ela estava muito ruim de saúde. Eu retornei, chegando em Cabo Frio, tá? Comecei a levar ela para os exames, então, o médico, aquela coisa toda. Ela falou, eu quero voltar para Praia Seca. Eu falei, nossa, eu não aceito voltar para esse lugar de novo, esse lugar sofrido. Resumindo tudo, pela 4ª vez retornando à Praia Seca, para concluir a sua pergunta. Voltei e coincidiu de cuidei da minha avó lá até a morte, né? E ela veio morrer nos meus braços, aqui próximo aqui até da descida do viaduto, a caminho do UPA. E aí eu falei, agora não tem saída, eu tenho que retornar a fazer o Braia. Ou seja, não é por causa da minha dor que eu tenho que deixar de fazer com que as pessoas venham E sorrir. você já estava fazendo? Não, porque eu então me dediquei a minha 30 vida a dias. ela. 35 dias mais ou menos. Que você voltou com o personagem. É. Há quanto tempo ele estava parado? Ele ficou 2 anos e pouco. Caramba! E tendo um histórico bacana, né? Com diversas entrevistas com o povo, com os artistas. Com quem? Michel Teló, Ferrugem, Leonardo, né? E com esses cantores, se você procurar no YouTube, você vai ver que a gente está cantando junto e fazendo a matéria. É muito bacana, né? E por internet você cantou também. E sempre como o Brian. Isso Brian. lá em Cordeiro. Isso lá em Cordeiro, na região serrana. Em São Paulo você foi para ser missionário. Só missionário. Você era evangélico? Sim. Não é mais? Não que eu não seja, eu acho que a fé é uma coisa muito individual. E assim, por mais que a gente pense que está próximo de Deus, a gente está distante. E quando a gente pensa que a gente não está com Deus, Deus está conosco. Então, é muito individual a fé. Mas você não está mais, assim, não religioso, frequentando, como você falou. Eu procuro, hoje, eu tenho a percepção de que eu procuro fazer o bem sem olhar a quem. Hoje em dia é muita religiosidade. Uhum. E a religiosidade hoje virou política dentro das igrejas. Então, vale quem tem, quem não tem, fica para depois e se houver um tempo. Entendi. E aí, você, do nada... Mas, assim, como é que você lembrou
Assim, tenho que alegrar as pessoas? É porque é na Ou minha. você nunca esqueceu dele, ok, Nunca, sempre né? tava lá. Tanto é que essa peruca tava pegando poeira, né? O que acontece? Eu lembrei que tinha que fazer ele por causa de uma cena de uma senhora que, lá em Cordeiro mesmo, falou comigo assim: eu gosto tanto de te ver lá no canal, porque eu fazia para um canal fechado, né? Não era o seu. Não, não, Uhum. era para uma TV. Até não vou fazer propaganda aqui. É. Mas era para um canal fechado. E o que coincidiu? Eu falei assim, nossa, não é porque eu passei por todas essas adversidades que eu não vou levar alegria. O problema nosso, ser humano, é a gente achar que somente a gente sofre. É. Entendeu? Não, eu sou sofredor, A minha dor é maior do que a do Não, outro. não existe isso. Todo mundo sofre. Uns aguentam, suportam e outros se expõem ao seu sofrimento. Então eu falei assim, olha, infelizmente quem foi. O que eu pude fazer eu fiz. Agora eu tenho que viver o resto de vida que eu tenho. É igual a gente fala, a gente comemora assim, né, mais um ano de vida. Na verdade, teria que ser o contrário. É menos um dia de vida, porque, né, como se fosse o inverso, Uma né? história, é verdade. Né? A gente tá, a gente não vive mais um dia, a gente vive menos um dia. A gente morre aos poucos com o passar do tempo. Verdade. Né? E aí você, há 30 dias, faz o Brian. E você fazia o quê em Praia Seca até então? Então, Praia Seca, por ser um lugar meio que escasso, embora eu aprendi a amar, né? Por não ter, assim, muitas coisas o que fazer. Você voltou com a sua avó e aí? Sim, aí ela me deixou uma semente. Essa semente é o meu tio João, que é especial, né? Ele não fala, ele tem microcefalia e também tem um pouco de autismo, né? E eu cuido dele, porque ela, antes de morrer dentro da ambulância, falou pra mim, olha, você tem uma missão em ajudar a minha filha a cuidar do seu tio João. E eu aceitei essa missão, é o que eu tô fazendo. Hoje já acordei 5 e pouca da manhã, já fiz a comidinha dele, deixei tudo prontinha e tal. E deixou a comida dele prontinha, não tem problema. O problema é não deixar, entendeu? Ele gosta muito de tampinha, né? Ele não tem conhecimento, né? Nem, mesmo que eu mostre essa entrevista para ele, não tem conhecimento, mas é vivendo e aprendendo. Quando você passa a ser um ser humano melhor, quando você passa por momentos de dificuldade, de escassez, quando você vive um momento só de abundância, igual eu vivi, você passa a ser uma pessoa prepotente. Você só enxerga o seu umbigo. Então você acha que nada lhe falta. Isso é o perigo. Aí que mora o perigo, como diz a música. Porque você passa a ser uma pessoa egoísta. Você não passa a olhar com aquele olhar clínico de ser humano. E todas essas coisas que me aconteceu foi muito bom. Porque eu fui afligido, mas na minha aflição eu não fui esquecido. Mas você chegou a um dia estar nesse papel do prepotente? Eu fui muito. Eu Por quê? fui muito porque ruim demais é quando você acha que você tem tamanho conhecimento, você acha que você está conhecido por conviver no meio de artista e você esquece os seus princípios e você acaba perdendo a sua moral. A moral que eu falo não é moral de credibilidade com alguém ou com alguma pessoa, mas a credibilidade de moral consigo próprio. Entendeu? Então, assim, eu perdi a minha identidade. Então, todas essas coisas me aconteceu para me trazer a minha origem. Opa, calma aí. Opa, Brian, você é da roça, hein? Rumo aos Let Go Again. Você é lá de Cordeiro, não se esqueça, tá? E hoje agora eu tenho uma nova identidade. Embora não esqueça a minha origem, que é Cordeiro, mas agora eu sou de Praia Seca. Eu tava brincando aqui em off com a sua produção. Eu falei assim, olha, eu sou de Praia Seca. Quer saber se é de Praia Seca? É só você olhar e a perna tiver russa, poeira é de lá. Então, assim, hoje eu tenho uma identidade. Hoje eu tenho... mas a identidade com os artistas ficou para trás? Não, não ficou para trás. Aquilo ali foi um complemento. Mas a minha origem eu retornei a ela, eu não fui criado lá. O destino me trouxe de novo para mim não esquecer de onde eu saí. Porque você já estava... Tava. Tipo assim, se achando demais, como diz, né? Sim, sim. Hoje eu procuro ter a Percepção, você entende simplicidade de reconhecer isso. Mas antes eu era cego. Eu não reconhecia isso. Caramba. E você foi percebendo sozinho? Não, as lutas me fizeram perceber. Mas alguém com você falando, olha só, você Não, mudou. não. Porque as pessoas nunca vão ter a hombridade de chegar para você na sua frente de dizer isso. Quem vai ter a hombridade de você tentar reconhecer isso é você quando você olha no espelho. Nós mesmos nos conhecemos.
Nós sabemos se somos pessoas boas ou ruins. Você pode perceber que se você pegar a sua escova e for pentear seu cabelo, se você não tiver no seu dia legal, já era. A mesma coisa somos nós. A gente tem que ter aquela humildade de reconhecer que a gente está saindo fora dos trilhos. E como é que você... O cantor, como é que surge o cantor? O cantor surgiu após a morte da minha mãe, em 1999 para 2000. Minha mãe morreu, eu olhei para o céu e disse: cadê você, pessoa linda? Espero por você que nem conheço ainda. Eu não sabia Com que 6 essa anos? pessoa, com 6 anos para 7 anos, eu não sabia porque essa letra é uma música do Raça Negra. E eu não sabia, como minha mãe escutava muito essa canção, eu não sabia que essa mensagem eu estava direcionando àquele que tem todo o poder. É o que eu falei, hoje as pessoas focam em religiosidade. Eu foco em fé, a força maior, o Criador. Eu foco nele. Uhum. Então, eu não sabia que eu estava me apresentando a ele. Cadê você, pessoa linda? Espero por você que nem conheço ainda. Esse alguém era Deus. E esse alguém tão poderoso olhou para mim com um olhar de misericórdia, sabendo todas as adversidades que eu iria atravessar e segurou na minha mão até hoje. E aí você vira o cantor? Virei o cantor. Com quantos anos? Eu comecei a cantar mesmo, foi em bar. Né? Comecei com 8 para 9 anos. Né? Porque eu só descobri que eu tinha voz quando eu citei essa frase. Eu acredito que eu nem tinha voz, eu acho que eu fui presenteado por Deus. É o que eu acredito. E aí você começou em barzinho? Comecei em bar. 9 anos. Por troca de... Não sei se você lembra aquele refrigerante Caledônia. É antigo, né? Você acha que você não conhece, não? Eu só tenho 31, mas eu cheguei a tomar minha idade ele, tá? também, mas Nossa. não lembro. Então, o que acontece? Pois é, muito antiga assim, eu faço nem questão de... Aí depois começou a surgir aí o Guaravita, Guaracamp, aí depois, bem depois, né? Aí o que acontece? Aí eu cantava em troca de um lanche, né? Ainda tinha aqueles biscoitos gostosos da Parmalat. Sim. Né? Que era uma delícia, parecia que você tava comendo leite condensado, enfim, aquela coisa toda. E eu trocava, assim, eu cantava, dava uma palhinha, né? If she love me, I'll bring her by myself. Então, assim, cantava um pouquinho em troca de um lanche. E, minha filha, o pau quebrava. E aí isso foi crescendo? Foi crescendo. Quando cheguei aos 16 anos, eu me converti. Né? Quando cheguei aos 16 anos, foi na igreja Assembleia de Deus Antiga, né? Assembleia de Deus Antiga da Penha, que hoje é a Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia. Na época, quando eu me converti, ainda era o pastor José Santos. O pastor Silas ainda era diácono, né? Que hoje é o Malafaia, né? Então, assim, é uma história muito longa, muito longa. E aí você... A sua vida, então, era muita luta, né? Pra trocar por um lanche. Era luta. Não era fácil. Não é fácil pra ninguém. Nunca foi fácil. Se fosse fácil, todo mundo seguia o mesmo caminho. A diferença é que eu levava a minha vida por intermédio de algo que eu fui presenteado por Deus, que foi a música. Então, ela disfarçava a minha dor. Eu só encontrava a minha dor quando eu voltava para casa, porque meu pai não era um pai amigável, né? Meu pai, ele era um cara daquela criação antiga, e ele fazia o quê? Ele sempre com aquela ignorância, você não podia... Eu fui ver televisão quando eu tive os 16 para 17 anos, que eu fui morar na casa de uma família de favor. Porque meu pai não deixava a gente ver televisão. Meus irmãos não podiam ver televisão. Só os meus primos que moravam no mesmo quintal, em Cordeiro, né? Que minha tia tinha uma televisão. Na casa onde a gente morava, que era um quintal muito grande, né? Minha avó, inclusive, Dona Elita, que veio a falecer, tem 60 dias. 2022 para mim não foi fácil. Não foi fácil. De muita luta, de muitas que nós já viemos enfrentando. E é por isso que eu disse anteriormente, não é porque você está passando por um momento de adversidade ou um momento de dor que você não vai fazer alguém sorrir. Aí é uma prepotência sua de achar que você tem que ser bem-aventurado em algo para poder retribuir alguém. Não, você está errado. Você tem que lançar o seu pão sobre as águas e quem sabe você seja merecedor de receber. Isso é uma incerteza isso. Então foi isso. E aí você... Como é que foi morar, por favor, na casa de alguém assim? Olha... E era conhecido a pessoa? Na verdade, a cidade pequena, ela proporciona o conhecimento. Né? Mas, porém, o convívio, ela muda com o tempo. Né? Seja você com os seus hábitos, que você já teve da sua família anterior, né?
com a nova. Então, assim, você tem que se reinventar dentro daquela casa. É muito humilhante. É muito humilhante porque você é o último a sentar na mesa. Você é o que tem que lavar a vasilha, você é o que tem que lavar o banheiro, você que tem que fazer as tarefas de casa. E quando você achar que você vai descansar, você tem que lembrar que você tem que estudar, porque até então você não tinha concluído. É isso, morar na casa dos outros. Mas eu sou muito grato por todos os lugares, que foram 4 lugares que eu morei, de favor, né? Porque meu pai, para você entender o porquê eu morei de favor, quando eu me converti em 2016, 16 anos. meu pai me colocou para fora de casa, porque minha família é espírita. E era E só umbandista. você. Só eu que... Eu fui, me senti bem com meia dor, com a perda da minha mãe, com todo o problema familiar que tinha. Você Eu sentiu um sentei... lugar acolhedor, Nossa, você eu foi. senti uma paz, algo que eu nunca tinha sentido antes. Então, Sentiu assim, acolhido. sim, eu falei, não, opa, é aqui que eu tenho que ficar. E quando um dia muito chuvoso, eu peguei, saí da igreja, fui para casa, a porta de casa estava trancada, né? E eu chamei, ninguém atendeu. E meu pai e minha madrasta foi abrir a porta, todo mundo em Cordeiro sabe disso, eles vão ver essa entrevista. E quando eu fui entrar para dentro de casa, eu estudava às 6 da manhã, era 4 horas da manhã, então eu dormia 2 horas e uns quebrados, 2 horas, para poder às 6 levantar para ir para a escola. Isso foi por diversas noites. Tanto Você ficava do lado de fora. Do lado de fora, e não tinha varanda na época, então ficava lá na chuva, entrava, tomava Só 4 banho, horas da dormia, manhã. 6 horas, a gente entrava, né? A gente entrava, no caso eu, ia estudar, e eu não tinha um desempenho bom. Eu fui ter um desempenho bom no estudo agora, depois de velho. Então você ficava fora de casa, tipo assim, de 6 da manhã a 4 De 4 eu fora, ia pro né? culto às 7. Da noite. Isso, ia pro culto às 7, voltava do culto às 9. 9h30 e ficava de 10 horas, digamos Até 4 assim, da manhã na até rua. 4 da manhã, Do lado de fora. do lado de fora de casa, para entrar às 4, para ir. Pra dormir, pra acordar dormir, às 6 pra ir pra acordar escola. às 6 e ir pra escola. Então isso foi por diversos. Tanto é que lá no Retiro Poético, Alto do Retiro, né? Eu quero mandar um abraço para todos os vizinhos lá que conhecem a minha história, como a cidade em peso conhece. Muitas pessoas se converteram por esse comportamento, mesmo sabendo que eu ia ficar do lado de fora. Você continuou. Eu continuei indo na igreja, continuei ficando lá de fora, e aquilo incomodava as pessoas, né? Hoje, eu, por exemplo, eu tô aqui no seu podcast chorando, mas não é um choro de tristeza. É um choro de saber que Deus é muito bom, sabe? Eu queria que as pessoas não fossem religiosas. Eu queria que as pessoas fossem mais humanas. Entende? Tivesse mais fé, né? Acreditasse mais. Sabe por quê? Ela vai ser recíproca. Quando você lançar o bem, ela vai chegar até você. E o que eu queria era só ser amado. Só. Porque a vida só foi nocaute. Entende? Só foi sofrimento, né? Só sofrimento. Mas a gente tá igual o Rock Balboa. Né? De Sylvester Stallone. A gente apanha, porrada, mas levanta. Vamos tombar de novo, depois a gente levanta de novo. Então é isso. E aí você ficou quanto tempo nessa situação? Eu fiquei nessa situação por mais 5 anos. Porque aí eu tive que ir para a igreja, morei no fundo da igreja. Eu vou revelar algo aqui que eu nunca contei para ninguém. E é o seguinte, eu tive que... Como fazia parte de uma igreja muito luxuosa, e quem ganhou para mim, para Jesus na época foi o Gedir, né, que era ex-militar, a igreja era muito luxuosa. Eu falei assim, nossa, eu não vou morar numa igreja que é luxuosa, né? Lá só tem gente chique. Aí eu fui para uma igreja chamada, na época, Monte Oreb, que era uma igreja simples, e virei zelador, fui até o Fábio, que hoje é pregador dos Gideões, né? Fábio Roberto de Cordeiro. E eu pedi ele para mim somente dormir um dia. E desse um dia ficou 5 anos. Aí começou outras novas batalhas. Agora imagina, você não só bastasse morar na casa de favor, embora quando eu saí que meu pai botou fora de casa, eu morei na casa do Carlos e da Kelly. Eu sou muito grato a eles. Eles já tinham 4 filhos e eu fui o 5º. Então assim, quem vai ajudar pobre é mais pobre do que você. Você entendeu? Desculpa a expressão. Não tô querendo menosprezar, mas é verdade. Então o que acontece? Sou muito grato ao Carlos e à Kelly, né? Pastores, lá em Macuco.
na cidade do interior também. Então, o que acontece? Eu morei por 5 anos no fundo da igreja e eu dormia próximo à caixa d'água. Isso aqui não é história triste, não. Você pode pesquisar aí na cidade de Cordeiro, perguntar a minha história, que todas as pessoas vão falar da minha história para você, falar, pô, esse cara realmente passou por isso tudo. E eu dormia próximo à caixa d'água. A caixa d'água não tinha boia, então a água começava a cair às 2 da manhã. O negão aqui levantava todo molhado, né? Pô, pela primeira vez, quando a caixa encheu, hoje eu ri, mas na época eu chorava. Quando a caixa encheu pela primeira vez, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, nossa, cara, mesmo novo eu tenho que procurar um médico. Aí você me pergunta, por quê? Eu falei, pô, mijei na cama. Já velho, eu comigo, né? Mas não, era a caixa d'água. Quando eu olhava assim, tudo ensopado, a laje toda cheia d'água, eu tinha que levantar para poder tirar a água toda da laje para me tentar dormir novamente com a coberta molhada, com tudo molhado, porque às 6 da manhã tinha consagração. A Assembleia de Deus, todo mundo já conhece, que as irmãs do coque branco acorda cedo e é consagração. As mulheres vão para lá 5 horas, 5 e meia da manhã, e quando não faz aquela vigília, né? Então assim, eu não dormia direito. Eu fui dormir, foi pouco tempo agora, né? Depois de todas essas lutas que eu passei. E eu tinha uma perseguição muito grande dentro da igreja, que tinha um evangelista que não gostava de mim. Ele era policial militar, ele era major da polícia militar e era presbítero na época da igreja, dessa igreja Monte Oreb. Não vou citar o nome por ética para não envergonhá-lo, mas foi uma pessoa que eu poderia ter criado um ranço, né, uma raiva dele, seja lá o que for, mas não criei. E aquele cara, ele só me empurrou para frente. É o que a gente, ser humano, tem que entender. Existem certas situações que existem pessoas que elas não vão estar te atrasando. Elas vão estar te empurrando para o milagre. E foi o que aconteceu comigo. Hoje, eu vivo o que está lá em Deuteronômio, que Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Isso aqui é uma coisa louca. Que aos seus olhos pode haver um julgamento. Nossa, por que ele não foi lá com a cara limpa para mostrar quem é ele? Ele está se escondendo de algo ou de alguma coisa? Não, 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 não. Esse aqui é a imagem do meu sofrimento, que muitas das vezes eu e você não consegue mostrar com a cara limpa. Então, para muitos pode ser vergonha, mas para mim é uma honra, porque esse personagem fez com que eu concluísse a minha faculdade de marketing digital por intermédio desse personagem. Então eu tenho o maior orgulho não que é uma palavra muito pesada, eu tenho a maior honra de olhar para o personagem Braz e saber, caraca, cara, Deus me deu um presente que abriu portas. E você que chegou a cantar na igreja? E muitos anos, eu cantei quase o Brasil todo, né? E assim, muito tempo. Eu tenho para mais de 200 e poucas canções que eu fiz morando na igreja, né? Tenho diversos clipes na internet, se você procurar Vinícius Adorador, você Tem vai uma ver. música, tem músicas famosas? Famosas não, mas tem Conhecidas? músicas conhecidas, né? Como Não Desista, Tenha Fé. Se você pensa em desistir, sem caminhos para seguir, eu te digo, não desiste não. Jesus Cristo está contigo, Ele é sempre o teu abrigo, só Ele é o verdadeiro amigo. A vitória veio amanhecer. Jesus não quer ver você sofrer. O caminho tem espinhos e por aí vai. Então, porque o que acontece? Eu narrava o meu sofrimento por intermédio da música. Entendeu? E aí você, o cantor ainda está presente hoje? O cantor dia de hoje não. O cantor deve ter mais ou menos uns 6 meses que não está cantando, embora eu vim recentemente, foi em maio, desculpa. Eu tive lá no Nordeste cantando num evento, no Conexão Jovem, né? Quero até agradecer o Danilo, que ele vai ver essa entrevista depois. E foi uma bênção, né? Lá essa presença que a gente marcou lá no Conexão Jovem, deu muita gente. E depois que aconteceu tudo que aconteceu com a minha avó, porque minha avó era muito de oração. De muita fé. Muita fé. E assim, e ela orava, ela só não orava 24 horas porque ela dormia 2. Entendi. Entendeu? Mas 22 ela orava de joelho. E orava por todo mundo da rua. Que legal. Não tinha leitura, não tinha nada, mas era uma pessoa que orava muito, sabe? E o que acontece? Eu acompanhei ela toda essa situação. Aí quando ela morreu nos meus braços, o Vinícius Adorador, ele travou. Entende? Porque o que acontece? Vai chegar um momento na minha e na sua vida que vai ser tanta luta, que nem a pessoa mais próxima perto de você vai conseguir aliviar a dor. Por mais que as pessoas falam de Deus, por mais que as pessoas falam de coisas boas, não vai conseguir aliviar.
Só Deus mesmo para te confortar. E você acaba entregando o barco. Algo que você não deveria ir. Mas você acaba... Quando você percebe, você entregou a batalha. Entendeu? E é uma vocação. Né? Uma voz bonita. Né? Então, assim, eu deixei ele... O Brian ficou por 2 anos na gaveta. O Vinícius já tá aí por seus 3 meses, eu acho, por aí. Mas você pretende voltar com ele um dia? Eu acho que sim, porque a esperança é a última que morre e o que a gente mais precisa hoje, depois de um período de pandemia, é esperança. E aí, como é que surge vou fazer o Brian em Praia Seca? Vou fazer o Brian porque o que acontece? Mas aí você tava fazendo o que da vida? Agora que eu perguntei e eu mesmo esqueci. Tipo assim, você veio pra cá e a Praia Seca não tinha muita oportunidade, você se sustentava como? Antes do Brian. Quem sustenta o homem ou a mulher é aquele lá em cima. Ele mesmo disse que os pássaros não plantam, mas eles colhem. E colhem do melhor. Assim não poderei eu fazer com vós. Ele quis dizer, se eu cuido dos pássaros que nem trabalham, não estou querendo dizer que a pessoa tem que ser vagabundo. Trabalhe, senão você vai morrer de fome. Então, o que acontece? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a fé é algo que é indiscutível. Você pode tentar discernir a fé. Quer ver uma prova? Tente discernir um ser humano. Você vai sair daqui indo direto para um psicólogo, porque você vai ficar doido. A fé é muito além do que isso. É o que você não pode ver. Mas ela te alcança. Ela consegue te tocar. Você não consegue tocá-la. Então, assim, é um favor imerecido. Você não merece. Mas o alto te dá, porque sabe que você, pela balança dele, porque eu não vejo essa medida, pela balança dele, vê que você merece ser retribuído pelo processo que você passou. Então, nunca pule o processo. Respeite o processo. Porque o processo, ele não pode ser sabotado. Se você tentar sabotar o processo, você volta para o final da fila. Existem muitas pessoas que não entendem o porquê que está vivendo de novo o que já vivenciou há 10 anos atrás, porque tentou arrumar um jeitinho para a situação melhorar. Aprenda a viver o processo e você vai viver o presente de uma forma top. Aqui o presente. Verdade. Então aí vou fazer o Brian em Praia Seca. E aí, como é que foi a primeira vez que botou a peruca depois de... Nossa, eu fico imaginando, desculpa a expressão, a pessoa pensa, pô, isso é o Satanás, né? O cara olha assim e fala, nossa, sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Mais ou menos assim. Mas o Brian é algo que eu me venço todos os dias. Toda vez que eu quero retornar a ser uma pessoa prepotente, não que eu seja, hoje eu já mudei muito por intermédio do que eu passei, eu sempre olho... O lugar da minha vergonha será a minha honra. O Brian foi a minha vergonha, mas também foi a minha honra. Porque poucas pessoas teriam coragem de se caracterizar dessa forma, sem ele saber quem é o Brian, para ser exposto a alguma coisa. Então, assim, eu visto a roupa da vergonha, mas hoje, por exemplo, é a exaltação. Então, as pessoas não entenderam quem era o Brian. Hoje as pessoas me passam na rua, mesmo eu passando sem boné, com boné, ô Brian, tudo bem? Let's go, let's go. Né? Não sabe nem falar inglês, mas fala let's go, todo mundo sabe. Vamos embora, né? Então o que acontece? É isso. Entendeu? Eu não tenho vergonha, é o que eu sei fazer, e tamo aí, vamos levar alegria. Mas aí você botou a peruca... Já era. E foi fazer... E aí... Botou a peruca e falou assim, eu tenho que voltar com o personagem aqui em Praia Seca. Aqui em Praia Seca, e aí, você foi pra onde? Quando você botou a peruca, você fez o quê? Nossa, eu botei a peruca, eu já logo... Na verdade, até a transformação muda, né? O jeito todo. Eu sei o personagem, eu sou um cara mais fechado. Né? O personagem, eu coloco a figura do personagem, eu começo a rir. Entendeu? Então, assim, é algo presente mesmo de Deus. Eu acredito que seja o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é algo que não gosta de ver ninguém triste. Quer ver uma coisa? Você não precisa ser religioso. Mas se o Espírito Santo notar que você está triste, ou ele faz você ver um vídeo na internet que vai te fazer sorrir, ou alguém vai te ligar, te trazendo uma notícia para lhe fazer sorrir, ou você vai fazer algo que na hora você vai ficar irritado, mas depois você vai começar a rir e falar, nossa, perdi a noção do perigo. Então o Espírito Santo, ele é o melhor amigo que tem. Não estou falando de religiosidade, eu estou falando de fé. Então, quando você vive isso,
tudo que eu vivi é fé, cara. Mas aí Então, você botou e você foi fazer. Você botou a peruca, tá? E você foi pra rua foi. ou você foi criar o Fui, Instagram? não. Você foi fazer o quê? Não, no Instagram já existia um, lá tá até fechado, o YouTube já existia lá com os artistas, já, eu nem postava nada. Eu falei assim, eu quero saber o comportamento do povo aqui de Praia Seca. Você botou e saiu. E saí para poder fazer uma matéria com personagem. Mas já E tinha eu, uma pessoa, tipo assim, em não, vista? eu só fazia de cara limpa. Porque Ah, você assim, já eu fazia. peguei um canal que foi liberado para mim, eu tenho um portal de 61 mil pessoas, jornalístico. Aí apareceu a oportunidade de eu tomar conta da TV Praia Seca, Uhum. que também é um portal com menos seguidores, né? São 6 mil e pouco só. Que geralmente é um povo dali da localidade Figueira, tal, aquela coisa toda. E o que acontece? Eu peguei e só fazia de cara limpa, porque é muito mais fácil você Então apresentar você já um estava trabalho. você já estava Já apresentando estava a TV exercendo Praia já a Seca função como Vinícius. como Vinícius no plantão 24 horas. Entendi. Aí depois me teve a oportunidade de eu fazer justamente para a galera ali. Uhum. Entendeu? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não tá colando muito eu com a cara limpa, eu vou fazer com o Brian. Que com o Brian a gente fala qualquer coisa. É Se culpa do falou errado, personagem. é culpa do personagem, entendeu? A gente joga no SPC do Brian. Aí você saiu pra gravar com uma pessoa. Fui, uma entrevista, a gente começou porque o intuito da TV Praia Seca é justamente fazer com que Araruama vá em peso para Praia Seca, não em peso especificamente, Uhum. mas assim, venha ter um olhar clínico para lá. Porque Carinho. até então, né, a água lá tá clarinha, aquela coisa toda, tá linda, tá um paraíso, né? Aí agora com o ferry boat, então melhorou mais ainda. Então, fomentar justamente o turismo lá. Então, eu falei, quer saber de uma coisa? Aqui precisa de uma TV. Já existia o canal, só não existia a forma jornalística. Né? Aí você saiu... Embora a gente não é um copia e cola, a gente é criador de conteúdo. Mas aí você saiu pra entrevistar uma pessoa e a pessoa achando que ia chegar Vinícius. Chegar o Vinícius, eu fui lá, botei a peruca, E aí? prazer, eu sou o Brian. A pessoa já fala logo assim, né? Prazer, eu sou o Brian. É mesmo, é um personagem, é peruca. Eu falei, é peruca. Uhum. Embora as pessoas saibam que é peruca, né? Então o que acontece? É peruca. E fiz a primeira, deu certo, o povo adotou, porque Praia Seca tem algo muito bacana. Praia Seca é o seguinte, se é algo que vai fomentar o lugar, eles abraçam. Legal. Isso é muito bacana. E aí você agora, não posso mais ser Vinícius. Não posso ser, mas não nesse momento. Tem que ser o Brian. Tem que ser o Brian. E aí você surgiu esse podcast ambulante, digamos assim. Ambulante, porque lá como é que são as belezas mais raras que nós temos, né? Araruama é muito bonito, só não é muito mostrado. Uhum. As pessoas focam em Búzios, focam em Arraial, focam em Cabo Frio, focam em Saquarema, mas esquece que Araruama tem suas belezas próprias. Sim. Então, geralmente o filho, ou a mãe, ou o pai, ele valoriza mais o quintal do vizinho que é verde. E esquece de valorizar. E de cuidar do seu. Do seu. Exatamente. Então o que acontece? Eu falei, não, como eu sou um cara que eu gosto de valorizar o que é da casa, esse foi o intuito de eu tentar fomentando e mostrando todas as situações de Praia Seca, que é conjunto. Araruama, esse aqui é polêmico, Araruama só é Araruama por causa de Praia Seca. Porque desde a época dos portugueses, bem antes, não por causa aí da situação do petróleo, não, tô falando bem antes. Tô falando por causa das salinas, entendeu? Então assim, querendo ou não, Praia Seca fomentou muito para o crescimento de Araruama, embora nossa querida Araruama deixa a Praia Seca um pouco de lado. Desculpa eu falar isso aqui, mas eu falo nela. Bota na conta do Brian. Tanto que Praia Seca é tão importante para Araruama que eu não conheço. Não? Não. Peraí, calma, deixa eu tentar te falar. Agora a gente arrumou uma meu marido é de Praia Seca. Vou até tomar uma água depois Não, dessa. eu tô falando assim, Praia Seca é tão importante para Araruama que eu não conheço outra cidade que não seja interligada pelo seu município, outro distrito, senão por faixa terrestre. É o quarto, né? Senão por faixa terrestre. Praia Seca não é ligada a Araruama por terra. Porque se você for entrar na lógica, você tem que entrar em Saquarema para depois entrar em Praia Seca. Sim, então Praia Seca deveria pertencer ou a Arraial do Cabo ou a Saquarema. Mas ela pertence aqui a Araruama porque ela é muito importante para Araruama. Eu te trago uma informação que, embora quem for político não vai gostar disso aqui, mas como eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não bato na porta de ninguém pedindo nada, eu vou falar. Praia Seca, né? Aí, Saquarema, com briga na justiça com Araruama, tinha ganhado em primeira instância
Praia Seca? Porque para mim pertence lá, ou Arraial, aí eles já se discutem. Mas só que Araruama recorreu e tá lutando para poder, né, fazer com que Saquarema não venha ganhar. Fim de papo, fechou, parente, ponto, acabou. Mas por aí você vê a importância do lugar, né? Oh, que maravilha, Senão ninguém né? brigava tanto, né? Mas é porque, vamos dizer que Araruama, Praia Seca, tem crescido muito, embora, né, dizem que estão se aproximando a 10 mil, que eu acredito que não esteja, minha coisa pessoal. População? Eleitor eu sei que tem 2 mil e pouco por aí, mas o interesse é mais político do que para melhoria, social, né? Por exemplo, algumas obras que, infelizmente, eu estou falando isso aqui, que estão sendo feitas lá, foi devido a período político, né? E agora justamente o acostamento e tal, está sendo feito por intermédio de uma obra do governo federal. Engraçado. Eu também, assim, eu só tinha o olhar pra Praia Seca por conta de praia, né? É mesmo? Mas meu marido é de Praia Seca. Então a gente tem lagoa lá também, tá? Laguna. Porque é a maior laguna, né? É a maior laguna. Salgada do mundo. Então, assim, eu comecei a ter um olhar carinhoso por Praia Seca, porque meu marido é de Praia Seca. Olha que maravilha, tá vendo como é que Praia Seca é bom, gente? Ela proporciona maridos, olha aqui. Isso aí. E aí, tipo assim, eu comecei a perceber também que existe uma coisa muito interessante, e que eu acho que vale a pena as pessoas também entenderem, é que isso acho que serve tanto para quem mora em Praia Seca, quanto para quem mora em Araruama, de fato. As pessoas saem de Praia Seca para consumir as coisas em Araruama. Mas as pessoas de Araruama não saem de Araruama para consumir as coisas em Praia Seca. É o que eu acabei de falar sobre o filho e a mãe e o pai. Exatamente. Porque, tipo assim, se você for parar para analisar, a pessoa sai de Praia Seca para comprar coisa aqui, roupa, não sei o que e tal. Mas é muito raro a pessoa sair daqui para ir num restaurante, para ir numa pizzaria, para fazer o que for em Praia Seca. Embora tenha uma gastronomia lá muito top, tá? Sim, então, estou falando, mas as pessoas acabam não saindo. O que faz é ou por passagem, né? E também, assim, parece que existe essa situação de quando você vai pra praia, você vai fazer farofa, que eu acho maravilhoso e eu adoro. Então você tem que levar tudo. Até porque que eu acho que não tem mais no mar, aquele negócio todo, tudo mais. Agora só na laguna. Então você tem que levar as coisas. E as pessoas acabam não fomentando economicamente o lugar, né? Então eu acho, assim, muito importante as pessoas de Araruama ajudarem o comércio de Praia Seca. E vou te falar, o que gostaria de parabenizar todos os comerciantes de Praia Seca, embora eu não conheço 50% deles, por eles se reinventarem, né? Praia Seca não é só turística, a parte turística. Praia Seca, ela é movimentada pelo pequeno empreendedor, que fomenta o ano todo a economia. Porque verão são 2 meses. Você entendeu? Então, assim, eles trabalham muito e não tem valor. Você tem noção? Até o próprio local, muitas das vezes, automaticamente não se valorizam. Por quê? Se auto-sabota. Sim, porque o que acontece? O local, o dono da loja que alugou para o empreendedor, ele poderia muito bem ajudar o cara que está ali fomentando a economia. Mas não, ele coloca o valor lá em cima do aluguel, justamente para manter a loja fechada e não te ajudar a fomentar ali a economia. Desculpa, falei, bota na culpa do Brian. Na conta. Aí me conta agora, voltando ao Brian, né? Você começou esse podcast ambulante. Sim. Porque, como é que é? Você acha mais prático? E não é. Por quê? Você manter um lugar fechado requer recursos. Mais caro. Então, assim, oneroso. Luz, funcionário, tal, aquela coisa toda. Então, assim, ambulante é o seguinte, fora que, embora choveu, já era. No meu caso, choveu, irmão, perdeu. Mas a gente, quem sabe um dia, a gente pode ser agraciado de nós estarmos trabalhando num lugar fechado. E você, nesses 35 dias, né, que você retornou com o Brian, que apareceu com ele em Praia Seca, você já fez quantas entrevistas? Olha, eu tava vendo lá, já estamos na 25ª ou 6ª, por aí, edição. Bastante. Assim, são coisas simples, claro, não é quem pode. Mas assim, Muito obrigada pelo carinho. Mas a gente está engatinhando, né? A gente sonha em poder, embora, ainda que cresça o TV Praia Seca, eu quero que continue levando o nome de Praia Seca. Porque eu quero que vários estados conheçam Praia Seca.
Assim como alguém trabalhou para fomentar a beleza de Arraial, Cabo Frio, Saquarema. Hoje Saquarema está de parabéns, né? Ou lugarzinho para ter tanto evento, para Verdade. valorizar tanto o cidadão igual Saquarema. Tem hora que dá vontade de pular para Saquarema, lá. Maricá, né? Oi, Maricá, Maricá. top, né? Então, assim, o lugar tá top, rapaz. Você vê que a gente tem diversos youtubers, né? Aqui em Verdade. Saquarema, é surfista, campeão Comediante. mundial. Comediante. Tem muita Verdade. gente, né? Muitos profissionais ali em Saquarema. Então você quer crescer mais e mais, né? Se Deus Olha, quiser. e se for a vontade daquele lá em cima, tudo bem. Eu quero andar segundo a minha força. Porque eu não quero colocar a carroça na frente dos burros. Ou dos bois, ou dos cavalos, não importa. Então o que acontece? Não quer botar a carroça na frente. Na carroça na frente, eu quero engatear. E Brian, né? Yeah. Como é que o Brian se vê daqui a 5 anos? Olha, eu vejo o Brian careca ainda, né? Porque o cabelo não nasce. Mas, brincadeira. Eu vejo o Brian um cara reconhecido por um lugar onde só tirou. Eu acho que aquele lá em cima me trouxe de volta para ele me dar um pouco de alegria. Porque Praia Seca tirou minha mãe, né? Assim, esporadicamente, né? Simbolicamente dizendo. Perdi minha avó também aqui. Então, assim, só me tirou. Acho que é momento dela me dar alguma coisa. Eu não falo financeiro. Uhum. Eu falo alegria. Sim. Entende? Então, acho que é por isso, com esse propósito que eu voltei para cá. E o Vinícius? O Vinícius é a prestação de serviço à sociedade. Entendeu? Porque sem o Vinícius não tem um Brian, sem o Brian não tem Vinícius. Anda junto, né? Não tem pra onde correr, o cara é doido. Aí tem um ali que acha que é certo, aí minha filha, juntou a fome com a vontade de comer, ferrou Tudo tudo. maluquice com doideira. Juntou maluquice Minha filha, com doideira. Mas isso eu vou te falar, eu sou muito louco. Eu ando naquelas ruas de Praia Seca, tudo eu faço ali. Você acredita que a reportagem eu faço tudo a pé? Porque eu Sério? não tenho carro nem moto, né? Por isso que choveu deu ruim. Tudo bem, eu tô aceitando o Pix. Brincadeira, gente. Porque agora virou moda pedir Pix. Aí, brincadeira, isso é brincadeira. Então o que acontece? Eu faço tudo a pé e eu faço o maior feliz da vida. Feliz da vida. Porque o que acontece? Eu encho meu pé de poeira, conforme eu disse para sua produção, que por si só é muito simpático. Por gentileza, eu não sei se você é a que faz o salário, aumenta por gentileza, tá? Porque dá um reajuste no salário, é muito bom. E outra coisa, eu aprendi que equipe motivada é equipe que dá certo, tá? Então dá um reajuste aí. Vai Pô, deixar. ganhei eles ali, ganhei, ó. Pô, a produção ali, como me deu um valor. Claro, pô, eu sei chegar, sem sair, pô. Aí, então, o que acontece? Eu faço a reportagem tudo a pé e vou te falar, vidrado. Por quê? Porque você vê coisa que você de carro você não vê, que você de moto você não vê. Então Passou, você pega né? primeiro momento. Opa, cara, viu? Opa, passou um peixe ali. Porque lá é muita coisa assim, né? Porque assim, não tem muita coisa igual aqui, né? Que mataram um, que não sei o quê. Porque eu não gosto de portal de notícia, pô. Todo dia eu sei que vai morrer alguém. Nossa, Deus me livre. Então troca o nome de notícia e bota luto. Que pelo menos vai ser melhor. Porque todo dia eu sabia, opa, vou entrar lá porque vai morrer alguém. Né? Não morreu, né? Não, porque assim, o portal de notícia não é pra ficar falando sobre quem morreu, quem... É pra falar, cara, a notícia, claro, de forma íntegra, verdadeira, transparente, entendeu? Porque senão acaba virando algo, perde a sua identidade. E a imprensa perdeu isso hoje. É por isso que a tecnologia chegou, as rádios perderam a sua audiência, a televisão perdeu a sua audiência e o podcast cresceu. Eu acredito que daqui a 10 anos... O podcast bobear daqui a pouquinho também vai perder sua identidade. Desculpa eu falar isso. Então, se a gente não se reinventar, a gente vai ficar para trás. Então é o seguinte, portal de notícia, rádio, televisão, é hora de acordar, irmão. Olha, a audiência que vocês estão perdendo. Né? A gente pega aí um youtuber que nunca entrou numa emissora, ou até mesmo num podcast, o cara tem milhões de seguidores. Verdade. É verdade. Infelizmente, mas é verdade. E nesses 35 dias aí, qual foi a entrevista que mais te marcou? Olha... Você quer saber de bom ou de ruim? De bom e de ruim, as duas. As duas? De ruim, eu fui... Desculpa falar isso aqui, mas como eu volto a falar o pai e o filho vai ser e a até mãe... triste, vai. Fui até São Vicente para fazer a cobertura do evento... De ônibus? Não, fui de carro, por intermédio do Marcos e sua esposa, que tem uma loja de doce em Praia Seca, me levaram. E o que acontece... A Secretaria de Turismo de Araruama não deixou eu entrevistar o Só Pra Contrariar. Sendo que tanto o artista do Só Pra Contrariar e o diretor da banda, ou sei lá, empresário, não sei o que é, queria que eu fosse lá.
supostamente um DJ que faz os trabalhos para a Prefeitura Municipal de Araruama, e é muito conhecido porque sempre está nos eventos botando som e tal, ele me botou para fora por 2 vezes, me pegou pro braço e botou para fora 2 vezes. E já estava na porta do camarim para entrar. Que isso, gente? E eu, muito educadamente, não, tudo bem, me perdoe, porque eu só entrei novamente porque Me o autorizar? produtor permitiu que eu entrasse. Ele, não, eles não mandam nada aqui, quem manda aqui sou eu. Aí eu falei, nossa, e fui para trás de novo. Tanto é que os guardas, coitado, olharam aquela cena, eles não entenderam. Mas, coitados, são trabalhadores, não tem que se meter nessa situação. E me chocou muito porque a secretária, inclusive depois até ela mandou mensagem, provavelmente ela foi chamada a atenção pela sua gestão, ela não deixou a gente entrar. Só a gente, blogueiro entrou, não desmerecendo, a imprensa local entrou, entre outras imprensas entraram, só a gente que não entrou. E o incrível que pareça, eu não estava nem como Brian. E ainda que eu tivesse, eu estava como Vinícius e levei um repórter. Estavam lá com microfone, sem fio, com canopla, toda a equipe Tudo legal. profissional, tudo legal, com crachá, porque eu trabalho, aprendi assim nas emissoras, então eu passei para a prática pessoal. E ela alegou para mim dizendo que eu tinha que ter me inscrito para poder entrevistar o artista. Aí eu fiz uma pergunta, eu chamei até de Vossa Excelência, que é uma coisa que não é. Não é? Eu falei, Vossa Excelência, porque às vezes pessoas aqui em Araruama que recebem um cargo por 4 anos, mas se acha autoridade máxima. Então aí o que acontece? Desculpa, gente, bota na conta do Brian. Então o que acontece? Aconteceu o seguinte, eu falei para ela, eu gostaria que a senhora me explicasse, uma vez que o evento é aberto ao público, em favor do público, se tem que haver uma inscrição. Porque até então eu aprendi na imprensa que isso acontece quando é uma festa privada. Você entra com a produção, em contato com a produção do artista ou com o produtor do evento para ver se é possível você entrar para realizar a cobertura do evento. Aí, beleza. Aí tem que haver um contato tal. Agora, uma imprensa que é filho de Araruama ter que se inscrever. Aí eu falei com ela, só vai me perdoar, mas isso se chama politicagem. Falei na frente dela, isso se chama politicagem. E outra coisa, preconceito com os seus filhos, porque eu sou de Praia Seca. E ela, ironicamente, virou para mim e falou assim, aonde fica a Praia Seca? Eu respondi, por essa luz que está nos clareando, a minha equipe é testemunha. Eu virei para ela e falei assim, Praia Seca justamente fica aonde acabou de ser feito o evento de carros antigos. Tem essa matéria na internet. Se você for pesquisar, se vocês quiserem, pode até mandar lá pro TV Praia Seca que eu te mando o link. E depois ela alegou que ela mandou, olha só a maldade, ela mandou ir pra frente do palco que após todo mundo ela deixaria eu fazer. Eu também não posso ser escroto de não falar isso. Eu respeitei ela, fui pra frente do palco. Quando estava terminando o show, eu voltei pro portão. O SPC botou o ônibus rente ao portão para ninguém entrar e eles fecharam a lateral com coberturas de alumínio alta, né, ferro, sei lá, que não dava para você ser visto e nem, né? Eu falei novamente com o produtor que ele veio para fora, ele muito sem graça abaixou a cabeça e entrou, porque provavelmente já tinham feito a cabeça dele, sendo que ele me chamou 4 vezes. Entendeu? Aí o que acontece? Eu perguntei o porquê, o motivo que não deixaram entrar. Viraram para mim porque quando eu cheguei, disseram que quando eu cheguei, eu não me identifiquei. Aí eu te faço uma pergunta, o crachá no peito serve para quê? Né? Agora, vamos falar de coisa boa, né? Porque coisa agora ruim... a boa, agora a boa. Olha, a coisa boa é você poder dar oportunidade a pessoas que nunca tiveram voz. Pessoas que nunca perceberam que alguém fosse se atentar-se a ela, né? E tá acontecendo isso em Praia Seca. Caraca, eu sou um jogador de futebol, nem sou profissional, o cara tá me dando a oportunidade de uma entrevista. Então é isso, eu acho que a imprensa ela tinha que fazer igual vocês fazem aqui. Dar espaço a todo, oportunidade a todos. Que até então não foi cobrado nada. Eu fui indicado por uma pessoa maravilhosa de Araruama, né, de Praia Seca, que indicou para mim estar aqui. E eu sou muito grato a essa pessoa, que até me foge a memória agora, que eu botei no modo avião, não dá pra entrar na internet. Então, eu sou muito grato a ela por estar aqui. Então, parabéns a vocês por abrir essa oportunidade de nós mostrarmos o nosso trabalho. Eu que agradeço, porque da mesma felicidade, né, que você comunga, a gente comunga também,
porque eu falo, às vezes as pessoas chegam e falam assim, você tá me dando oportunidade. Eu falo assim, cara, eu estar aqui ouvindo histórias diferentes de pessoas, Uma terapia, né? nossa, eu adoro e eu melhoro a cada dia. Eu Sim, acho assim, o Quem Pode Pode tem 5 meses, né? 5 meses, É mesmo? muito novinho também, Nossa, vocês vão crescer demais. tem 5 meses e, tipo assim, acho que Luciana de 5 meses atrás é muito diferente da É? Luciana hoje. Porque são... Você passou pela mesma fase que eu, não tô te entrevistando, não, tá? Aqui é pra início de conversa, Não. mas tá te entrevistando, não. Não, a diferença que eu digo assim, você acaba vendo que o problema do outro... Desculpa, tá? Gente, olha o zelo, cara. Olha, que cuidado. Isso aqui, cara, é respeito ao entrevistado. Isso é muito lindo, cara. Porque, tipo Bacana. assim, o problema do... Você vê que você tá com um problema e você escuta o que o outro faz, você fala assim, cara, o problema é nada. Nada. Então, assim, foram histórias que eu já Embora ouvi. vocês aqui tem tudo cara da riqueza. Eu acho que aquele lá tem muito dinheiro guardado, essa daqui... Tem. Ele é muito né? rico. Aquele lá Ian. tem muito dinheiro. Tem. E tem cara de mulher que é de Samambaia. É Rian, né? Ian. Tem dinheiro. Todo Rian tem dinheiro. Tem. Parente Nunca de viu o carro Portugal. dele, não? Vai lá fora. Não, tá lá... Conversível. É mesmo? Aquele Não viu, branco não? que tá ali? Nossa. Receba essa profecia. Né? Aqui. Brian, mas olha, eu fico muito feliz. A gente também é muito feliz por poder agradar, por poder dar oportunidade às pessoas falarem. E eu tô muito feliz que você veio aqui, né? Que você leve mais e mais o seu nome, o seu personagem e o nome de Praia Seca e, consequentemente, Araruama para longe, porque a gente precisa disso. A nossa cidade precisa. Eu acho que fica até um alerta, mas um aviso para a galera que está no governo e que está para entrar no governo, que vai ter eleição agora, né? Então, assim, gente, olha com carinho, porque Araruama é uma cidade fantástica, uma cidade que se move sozinha economicamente, não precisa de muita coisa. Então, a cidade funciona. Então, vamos olhar para Araruama e vamos olhar para Praia Seca, porque o pessoal vai saber por que eu vou falar que Praia Seca é muito importante, financeiramente falando, né? Porque tem uma coisa bem valiosa lá, né? Tem. Chamada petróleozinho, né? Tem uma coisa lá. Nossa. E por isso acho que o pessoal tem que olhar com muito carinho por Praia Seca e por Araruama como um todo. Brian, Vinícius, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado. Thank you so much. Muito obrigado. Quem pode, né? E fala onde que o pessoal te acha. Então, o Instagram é o seguinte, @repórtermalucobrian, né? O meu pessoal... Ela tá rindo. O meu... Oi? Brian com Y. Brian com Y, tá? Não bota Brian não, tá? Brian é americano mesmo. Brian é o brasileiro misturado com portunhol, tá? E @TV Praia Seca. Na @TV, _, né? Praia Seca. Mas botou lá TV Praia Seca. Já aparece. Então é isso. Se alguém de Praia Seca também quiser fazer uma entrevista com você, é só mandar mensagem lá no direct. Vamos que vamos. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera de Praia Seca, chama esse cara. E a galera de Araruama, ele também não tem ficação em Praia Seca, não. Tem que vir para Araruama também. Então, vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Não ativou o sininho? Ative. Então, curte, comenta, compartilha e vamos que vamos para a gente poder contar mais histórias. Até a próxima e eu fui.